tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegou aquele momento especial quando nós estaremos mais uma vez compartilhando com vocês uma linda história da... Isso mesmo, da Bíblia! Mas antes da gente entrar na nossa história, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Pai, graças te damos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para compartilharmos da Tua Palavra através de histórias da Bíblia. Obrigado porque o Senhor deixou para nós essa palavra tão especial que é a Bíblia, cheia de histórias, com ensinamentos para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe cada criança, cada adulto, cada pessoa que está ouvindo e que está assistindo essa história neste momento. Em o nome de Jesus, amém. Meus amores, vocês sabem o que é um pastor? Ó, a Betinha ficou doida, né? Claro que a gente sabe o que é um pastor. Pastor é o pastor da igreja. Isso mesmo, tem o pastor da igreja. Mas vocês já ouviram falar de pastor de ovelhas? Ah, não? Nunca viram? Então, a história que eu vou contar para vocês hoje fala de um pastor. É verdade. E vocês sabiam que nós temos um pastor maravilhoso? Além do nosso pastor da igreja, nós temos um pastor muito especial? Sabe quem é? Isso mesmo, Jesus, o nosso bom pastor. E ele contou certa vez uma parábola, que eu já falei com vocês o que é parábola, uma pequena história. Jesus contou essa parábola sobre o bom pastor. Ai, tia Betinha, vamos saber como é que é essa história? Então, essa história, a base dessa história está em Lucas, capítulo 15, versículo de 3 a 7. Então, certa vez, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar Jesus de pé aqui, é porque tem um jeitinho, né, criança? Se ele não quiser ficar em pé, eu seguro, que eu amo demais esse Jesus, ele é lindo, né? Então, certa vez, Jesus estava ensinando, como sempre, né, crianças? Como que Jesus ensinava? Falava do amor de Deus, contava histórias. Então, ele estava ensinando quando tinha aqueles homens lá, né? Os fariseus, aqueles homens, não gostavam muito de Jesus. Porque Jesus, ele estava sempre fazendo as coisas diferentes. Ele amava as pessoas e ele não deixava de praticar o amor por causa das coisas da lei. Então, aqueles homens estavam sempre importunando Jesus. Aí, certa vez, Jesus contou para eles a história do bom pastor. E aí, ele começou dizendo assim: certo pastor tinha 100 ovelhas. Uau! 100 ovelhas! Olha aqui o pastor, crianças. O pastor, ele tem esse cajado. Ele tem esse cajado aqui que é para espantar os animais que vão atrás das suas ovelhinhas. Pastor cuida de ovelhinhas! Olha, crianças, que gracinhas, ovelhinhas, que lindas! Ai, elas são demais, não são? Então, esse pastor... Deixa eu colocar ele aqui. Fique em pé aí, pastor. Então, eu não tô conseguindo deixar ele de pé não, crianças. Mas, enfim, esse pastor tomava conta de 100 ovelhas. Olha aqui, crianças, quantas ovelhas! Era um total de 100 ovelhinhas. E esse cajadinho aqui, crianças, que ele sempre trazia com ele, era para espantar os animais selvagens. Outra vez, as ovelhas estavam num lugar muito difícil, ele esticava o seu cajado e puxava elas para junto dele. E Jesus começou então contando essa história. Certo pastor tinha 100 ovelhas. Eu não vou colocar 100 aqui, né, crianças? Porque primeiro que eu não tenho a 100 e depois eu ia encher aqui demais. Esse pastor tinha 100 ovelhinhas e todos os dias, crianças, esse pastor amava demais as ovelhinhas. E ele pegava as ovelhinhas e ele passava a mãozinha nelas, que elas eram tão fofinhas, tão branquinhas, peludinhas. E aquele pastor passava a mãozinha nelas e ele conversava com elas e elas... E ele amava as ovelhinhas.
Todos os dias, o pastor tinha que acordar bem cedinho, pegar as ovelhas no aprisco. Sabe o que é o aprisco? Ah, não! Aprisco era o nome da casinha onde as ovelhas ficavam. E aí o pastor acordava bem cedinho, pegava todas as ovelhinhas e as alinhava, 100 ovelhinhas. Ia levar as ovelhinhas para quê, crianças? Para um lugar onde tivesse grama verdinha. Isso, crianças! Tinha que ter muita grama verdinha, tinha que ter água fresquinha. Crianças, as ovelhas, elas precisam de água fresca. E o pastor sabia de tudo isso. Então o pastor ia conduzindo as ovelhinhas onde tinha grama verdinha, água fresquinha. E quando elas chegavam ali, elas ficavam todas felizes. Bé, 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 e comia a graminha e tomava água fresquinha e ficavam ali. E o pastor sempre vigiando. Sabe por quê, crianças? As ovelhinhas têm os seus inimigos. Tem o lobo mau que sempre quer comer uma ovelhinha, não é verdade? E o pastor ficava ali. Se aparecesse um lobo, uma raposa, qualquer animal selvagem, o pastor espantava com o seu cajado. E tinha sempre uma ovelhinha mais mimosinha que o pastor tinha tanto cuidado com ela, mas ela era mais molinha e sempre o bando estava junto e aquela ovelhinha estava mais distante. Ela era muito distraída. E as ovelhinhas, crianças, elas precisam do pastor para tudo. Você sabia que se uma ovelhinha, ela cair de patinhas assim para cima, ela não consegue se levantar sozinha? Coitadinha, as perninhas dela são curtas e aí ela fica se remexendo, ela não consegue. E aí, o que acontece? O pastor vem e levanta a ovelhinha e vira a ovelhinha para que ela possa continuar. Ah, o pastor ama demais as ovelhas, não é verdade? E certa vez, as ovelhas estavam ali pastando, o pastor sentadinho, observando, quando o pastor de repente ficou ali, se distraiu e eis que uma ovelhinha saiu saltitando pelos campos. Bé, 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 e foi saltitando. Bé, 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 bé. Crianças, a ovelhinha caiu no abismo. E o pastor não tinha percebido até então. Por quê? Porque a ovelhinha, ela foi passeando, ele tinha 100 ovelhas, então ele não tinha percebido que a ovelhinha tinha sumido. E era exatamente aquela que ele mais gostava. Quando terminou a tarde, ele foi contando as ovelhinhas e começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 70, 80, 98, 97, 99. 99? Onde está a minha ovelhinha bebê? Onde está? Onde está? Onde está? E o pastor então sentiu falta da sua ovelhinha. E o pastor ficou muito preocupado. E agora? E a noite já estava chegando, crianças. Como que aquela ovelhinha ia fazer? E se ela tivesse caído com as patas para cima, ela não iria conseguir se levantar. O que o pastor fez? Pegou as 99, colocou no aprisco e foi procurar a sua ovelhinha perdida. E ele foi procurando, e ele procurava atrás das moitas de árvores, atrás das montanhas, das pedras, quando ele ouviu bem ao longe: bé, bé, fraquinha, fraquinha. E ele: a minha bebê, ela está fraquinha. E ele viu a ovelhinha lá embaixo no abismo. O que ele fez, crianças? Ele esticou o seu grande cajado até embaixo e pegou a sua ovelhinha pelo pescoço e trouxe a ovelhinha aqui em cima, crianças. E ela estava toda machucada. Ele colocou a ovelhinha nos seus ombros, assim. Ele pôs a ovelhinha nos ombros, levou as ovelhinhas para o aprisco e lá ele cuidou das feridas da ovelhinha, cuidou, deu comida, deu água fresca e a ovelhinha ficou feliz e o pastor também, porque o bom pastor cuida das... Isso mesmo! Cuida das ovelhas!
E quando Jesus terminou de contar essa história, ele disse: assim também sou eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uau, crianças! Quer dizer então que Jesus é o nosso? Isso mesmo! Jesus é o nosso bom pastor. E se um de nós nos perdermos, Jesus vai ao nosso encontro para nos resgatar, porque Jesus nos ama. E se nós nos perdermos por uma pessoa, Jesus vai atrás, Ele cuida, Ele ama, porque Jesus é o nosso bom pastor, e o nosso bom pastor, Ele deu a vida dele para nos salvar. Ah, que história linda, não é, crianças? Que bom que nós temos o nosso Jesus como nosso bom pastor. E tem um salmo na Bíblia que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada... Muito bem, e nada me faltará. Jesus é o nosso bom pastor. E esse bom pastor, ele já deu a vida dele por mim, por você e por todos nós. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!